Opa, tamo no ar, tamo no ar. Bom, bem-vindos a mais uma live e o tema de hoje é escolhendo o público certo para vender imóveis. Então, a ideia do papo de hoje aqui é, no âmbito geral, é a gente falar sobre o que foi, pelo menos para mim, né, durante toda a minha experiência, o que foi um divisor de águas para conseguir, na minha carreira de corretor de imóveis, e conseguir escolher o público certo na hora de vender imóveis. Então, a ideia é que você vai entender agora por que o público certo é a base para qualquer venda. Por que o público certo vai me fazer trabalhar menos e focando mais eu consigo, ou melhor dizendo, atingindo mais o público certo, eu passo a ter que falar com menos pessoas para passar a conseguir realizar mais vendas, certo? Então isso obviamente que vai trazendo leads cada vez mais qualificados, vai fazer você falar com menos pessoas, então vai fazer você perder menos tempo e vender muito mais. Então, para começar aí, bom, boa noite aí para quem está no Instagram, para quem está no YouTube. E primeiramente aí, se vocês já quiserem comentar, você acha que o seu público certo, ele está bem definido hoje? Você tem em mente qual que é realmente o público certo? Que compra os imóveis que você está ofertando hoje em dia? Você tem muito claro isso? Bom, mas antes da gente... já comentem aí, tá? Aí eu vou lendo aqui qualquer coisa. Porém, por que é importante eu escolher o público corretamente? Eu escolher o público corretamente vai fazer com que, obviamente, eu obtenha tudo isso. Mas, no geral... muitos corretores de imóveis, eles anunciam de forma genérica e por isso acabam atraindo curiosos, certo? E é isso que a gente vai lidar hoje, tá bom? Mas só para me apresentar novamente, para quem está aqui e é novo, meu nome é Neto e eu ajudo corretores de imóveis a faturarem no mínimo R$20 mil por mês através de técnicas de venda e marketing digital, tá? Eu sempre estou aqui postando conteúdo, trazendo conteúdos novos para você. E, inclusive, eu vou fazer um workshop chamado Workshop Corretor 20K, totalmente gratuito. Tá? Então, se você quiser se inscrever para receber esse aulão, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar esses R$20 mil por mês, vai lá no meu perfil, vai na bio e se inscreva no link que está lá, tá bom? Para esse workshop, que vai ser totalmente gratuito. Mas vamos lá, voltando. Então, primeira coisa a gente precisa entender o público certo. Mas o que isso significa? Eu entender o público certo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu preciso falar na língua desse meu cliente. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu preciso mostrar soluções reais que vão solucionar as dores desse público exato. E eu vou precisar direcionar tanto os meus anúncios que eu vou fazer, quanto as mensagens, tanto de receber, quanto tanto da condução da conversa. Então as mensagens que eu vou produzir ao longo da conversa, eu já tenho que pensar para esse público. Quanto melhor for a responsividade, então quanto mais fidedigno, quanto mais eu pensar no público-alvo que eu já estou atingindo, e eu fizer todo esse meio campo, então eu vou falar a língua dele, eu vou mostrar soluções reais sobre as dores desse meu cliente-alvo, e eu vou recepcionar e conduzir essa conversa pensando nele. Tudo isso vai fazer com que você produza mais e cada vez mais tenha com que falar com menos pessoas para gerar suas vendas. No final do dia, aumentar sua conversão e mais dinheiro no bolso, mais comissão. Tá? Agora vamos lá. Eu preciso explicar, antes de mais nada, o conceito de persona. Persona
vamos dizer assim, é uma pessoa fictícia, e essa pessoa fictícia está baseada no meu cliente ideal. Literalmente, eu crio uma pessoa na minha mente que ela vai ser, vamos dizer assim, todo o estereótipo do meu cliente-alvo. Eu pensando nisso, eu vou traçar tanto a idade desse meu cliente ideal, vou traçar o gênero, vou traçar as dores, vou traçar as ambições, vou traçar onde ele trabalha, como ele vai até o trabalho e também como que é a rotina dessa pessoa. Literalmente, criar uma pessoa fictícia. Ai, mas eu vendo tanto para homem quanto para mulher, eu vendo tanto para analista de marketing quanto para um gerente de TI, eu vendo tanto para uma faxineira quanto para uma advogada, eu sei. Mas a gente vai pegar o público médio. Quando a gente for criar persona, a gente vai pegar qual que provavelmente é a pessoa mais ideal para atingir aqui que eu vou conseguir vender para essa pessoa. Qual que é a principal dor? E daí eu vou mapeando e desenhando até chegar na minha persona final. Então, definindo a minha persona ideal. Então, eu vou precisar ter, só reformulando, na hora de fazer a minha persona ideal, eu vou ter um perfil demográfico, então eu vou ter idade, profissão, renda, eu vou ter perfil comportamental, que é necessidade, dores, sonhos. Eu vou ter, por exemplo, eu tenho o João, que ele tem 30 anos de idade e ele está buscando o primeiro P perto do metrô para poder fugir do trânsito. Ele quer estar perto do trabalho para ele ter mais tempo de lazer. Resumidamente, essa pode ser uma persona. O que não necessariamente, o que ele está ali na nossa fantasia é a realidade. Mas a gente tem que partir de um pressuposto para começar a fazer as nossas campanhas. Então, se eu acho que esse é meu público ideal, eu vou atacar nele primeiro, o que não quer dizer que no meio do caminho, enquanto eu for conversando com essas pessoas, eu estou atingindo essas pessoas, mas elas não estão querendo comprar, eu vou ter que mudar um pouquinho. E é assim que a gente vai conseguindo atingir cada vez mais um público mais qualificado, certo? Então eu fiz, pensando em tudo isso, eu vou passar a fazer o meu anúncio para essa persona, para esse potencial cliente. Se eu começo desde lá da ponta, a produzir o anúncio, então tá lá no meu criativo, ou no meu estático, que é a imagem, ou no vídeo que eu for fazer, eu já devo levar em consideração essa persona, porque se ele é meu potencial cliente, eu já vou traçar todo esse histórico de conversa desde o início, que é isso que vai fazer com que eu passe a ter uma responsividade maior. Se eu já falei com ele lá no anúncio, eu já falei da dor dele, e quando eu chamo ele, eu já estou citando esses pontos, cara, você concorda comigo que já é outra pegada? Se eu já sei a dor, falo assim, pô, João, você se cadastrou aqui, você está querendo sair do aluguel, né? Você está querendo, na verdade, mais do que sair do aluguel, você está querendo fugir do trânsito, né? Cara, me fala aí, onde você mora hoje, onde você trabalha, qual que é a tua rotina? Olha como que já não muda o seu atendimento. Se eu fiz o meu anúncio já baseado numa dor específica, o meu primeiro atendimento ele não fica muito mais forte? A conexão entre o que eu disse lá no anúncio para a primeira mensagem é tão forte que é quase impossível da pessoa querer te ignorar. Ela vai querer saber o que você tem a dizer para ela, porque você já citou uma realidade dela. E talvez ela nem faça a ponte, pô, eu me inscrevi lá. Parece que você já está começando a ler o teu cliente. E na verdade, você que está buscando um perfil específico. E outra coisa, faça então sempre perguntas estratégicas, como qual o principal motivo para você comprar, moradia e investimento, você está comprando sozinho ou com mais alguém, tem filhos, qual é a faixa de renda, e sempre vá anotando esse tipo de conversa para você entender se seu público ele está batendo de acordo com a sua persona, se ele está fugindo. Mas por que isso? Depois
Isso vai ser muito importante para saber se esse tipo de público realmente está comprando, se esse público está engajando, se você está atacando as pessoas certas. Depois você passa a ter noção. Não dá para ficar só no achismo. Sabe por quê? Porque no dia que a gente está bom, a gente vai sempre achar, pô, esses leads estão maravilhosos, porque hoje eu falei com dois super interessados, aí num dia você está mal, aí você falou com 10 pessoas, 3 deram uma conversa muito bacana, vocês estão conversando. Possível venda. Mas 7 não deram certo. Ou você não conseguiu falar ou não tiveram interesse. Mas, cara, hoje você falou com 3 pessoas com muito interesse. E você concorda comigo que se você falar com 3 pessoas com muito interesse todos os dias, você vai passar a vender muito mais? Então, como é muito subjetivo, se um dia eu estou indo bem, se um dia eu estou indo mal, acaba que, se eu não tenho isso anotado, eu não consigo pegar um parâmetro geral, eu não consigo dar tempo da minha campanha performar para eu saber se aquilo está funcionando de fato ou não. Mas o passo 2, então, vai ser já a segmentação do público que é do meu anúncio. Então, se eu já estou pensando nesses pilares, quando eu chegar na hora de fazer a segmentação do meu público, obviamente que eu vou passar a escolher para quem que eu quero mandar essa mensagem. E no Meta Ads, por exemplo, eu tenho a opção de, por exemplo, geolocalização, onde eu vou colocar lá na região ou onde a pessoa trabalha ou onde a pessoa mora, mas no final eu quero pessoas que estejam naquela determinada localização X, porque eu quero conversar com elas naquele momento. A faixa de renda eu posso colocar lá, mas está cada vez a faixa de renda, quando a gente fala em segmentação de público, a gente tem cada vez menos recursos para isso, mas eu consigo fazer isso através dos interesses que essa pessoa tem. Como assim? Vamos lá, se eu já mapeei a minha persona, se eu já mapeei essa minha persona e eu já sei mais ou menos a renda que eu quero atingir e eu já entendi um pouquinho mais, já raciocinei sobre as dores, as aspirações, onde ela trabalha, onde ela mora. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça essa rotina dessa pessoa. E aí eu vou passar para o Meta Ads um pouco dessa rotina. Vamos dizer assim, você concorda comigo que alguém que ganha em torno de 10 mil reais tem uma rotina muito diferente de alguém que ganha em torno de uns 3 mil reais? Eu vou ter o costume de ver outras coisas na rede social e através daqui que começa, na verdade, dessa segmentação de público que eu começo a diferenciar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas por exemplo, eu vou fazer uma campanha do Minha Casa Minha Vida e ela é na região periférica de São Paulo. Quando a gente entra um pouco no marketing, a gente tem que estereotipar um pouquinho. É normal, tá? A gente trabalha um pouco com estereótipo, mas na verdade é porque a gente quer atingir a grande massa. Se a gente já está dentro daquele público entendendo um pouco da persona, então eu vou ter que pegar segmentações-chave para conseguir dizer quem que eu quero. Então vamos supor, dentro dessa região periférica de São Paulo, e eu quero trabalhar uma campanha para Minha Casa Minha Vida. Atualmente eu não tenho aquela opção de renda, por exemplo. Mas o que eu posso fazer para atingir esse público eu quero pessoas que assistam SBT, que assistam Record, que gostam do Faustão, que gostam do Luciano Huck, do Marcos Mion. Eu vou atingindo. São comportamentos estereotipados, eu sei, mas desse nível de renda. E aí a minha campanha é quase como que eu falasse, eu coloco diversas coisas, não é que ele vai mostrar só para quem faz isso. Ele vai entender, o algoritmo do Facebook, no caso Facebook e Instagram, vai entender aqueles interesses que você passou e vai entregar para pessoas semelhantes. E quanto mais pessoas forem interagindo ou assistindo o teu vídeo, ele passa a mandar para pessoas que tenham o comportamento parecido com as pessoas que tiveram interação naquele anúncio. Então, eu colocar a geolocalização lá e, por exemplo,
a faixa de renda, eu vou conseguir a faixa de renda, na verdade, baseado nessa rotina. Por isso é tão importante. Lá no primeiro pilar, eu defini uma persona. E por isso, então, isso já vai acabar, essa rotina nada mais é do que o comportamento online dessa pessoa. Então, se eu estou fazendo essa segmentação, eu tenho que entender mais uma coisa. A última segmentação, por mais que a gente esteja falando aqui de segmentação de público, mas a última segmentação, ela sempre está presente no seu anúncio, no seu criativo. Se é um criativo estático, eu vou ter que escrever coisas, compor informações dentro do meu criativo estático, que vão dizer, que vão ligar ou com a dor da pessoa ou sobre o interesse da pessoa. Não adianta só colocar lá 2 dormitórios, lazer completo, parcelas a partir de tanto. Vamos tentar sempre colocar alguns pontos-chave, principalmente no que eu chamo de zona de segunda atenção, que é mais ou menos aqui, tá? Zona de segunda atenção, porque é geralmente aqui que a gente coloca as informações de segmentação no nosso vídeo. Aqui é a headline, a gente estampa aqui, né, a informação principal. Aqui, nessa localização, eu vou falar a segmentação. Como assim? Dentro dessa zona, se eu estiver fazendo um estático, eu vou colocar lá renda familiar a partir de tanto. Vou colocar entrada a partir de tanto. Entrada, por exemplo, na maioria dos casos, não é um chamariz. É uma segmentação. Eu estou colocando a entrada não para falar que, olha que fácil tá comprar esse imóvel. Mas é normalmente para dizer, olha, se você tem pelo menos 10 mil, 20, 30, 40, 50 mil de entrada, aí você pode comprar esse imóvel. E é geralmente nessa zona de segmentação, que você vai colocar. Tenta deixar essa zona aqui como zona morta, porque a maior parte das interações da rede social são nessa zona. Mas, ou seja, o que é para mim entender? Tanto no texto, no que eu vou dizer no vídeo, ou no estático, o que eu vou colocar, plotar na tela, é lá que eu vou fazer a minha última segmentação. Não dá para confiar 100% no algoritmo. Já deu essa época, já foi. Já teve época que a gente colocava a renda, a localização específica de onde a pessoa podia só morar. Hoje todo mundo que passou vai acabar pegando junto. Então cada vez que passa, a intenção do Meta é diminuir o grupo de segmentação para literalmente a gente passar a focar mais no criativo. Então quando você estiver falando no teu anúncio, tenta sair dessa mesmice de falar lançamento na região tal, ou estou com esse imóvel X. Tenta, nos primeiros 3 segundos, bater na dor da tua persona, que é o que a gente comentou no início da live. Certo? E o passo 3 é conduzir essa conversa com esses leads qualificados. Imagina o seguinte, se eu já fiz uma campanha falando da dor, vamos voltar a falar do João que a gente citou lá. O João, eu fiz a minha campanha para o João e eu tô batendo na tecla no meu criativo e na minha segmentação de público, tendo em mente a dor de quero morar próximo ao trabalho para eu ter mais tempo na minha rotina. Não quero pegar trânsito, não quero passar tanto tempo no carro, quero ter mais tempo para mim. Essa é a principal dor dele. Se nós estamos trabalhando essa principal dor, olha como que fica muito mais magnético na hora de eu recepcionar esse lead quando ele chega e falar: fala João, tudo bom? Cara, você está querendo morar mais perto do trabalho, né? Cara, mas me fala aí, onde você mora hoje, onde você trabalha para mim te mandar a melhor opção para você? Você está querendo poupar tempo, né? Não fica muito mais magnético, muito mais humano? Primeiro, parece que você está adivinhando. Estou ficando meio repetitivo, mas é para frisar. Parece que você está adivinhando a realidade da pessoa. Mas é porque você começou, se você está trabalhando de maneira estratégica, é isso que vai parecer do início ao fim. Do início lá da minha campanha, do anúncio, até a recepção do que eu estou fazendo, eu já estou pensando nas dores desse cliente. A impressão que ele vai ter é:
meu problema está sendo resolvido. Eu vou dar atenção para essa pessoa que finalmente vai resolver meu problema. Porque a maioria dos corretores... E corretor, sério, é a realidade, não é? A maioria dos corretores, se você não faz, não quer admitir, a maioria faz o quê? Manda aquela mensagem pronta, pré-preparada, isso quando já não manda direto também. A mensagem mais o book, com a informação da localização, isso e aquilo. Ou se eu estou falando um imóvel de terceiros, eu já mando todas as especificações aí do imóvel. Eu quero tanto ganhar tempo que eu estou esquecendo de me comunicar com o meu cliente. Eu estou dando tanta importância para o meu tempo, que eu estou ignorando o tempo do meu cliente. Eu quero ganhar tempo só. Mas se você não apresenta da forma correta, o que você está fazendo, na verdade, é distanciando o teu cliente do teu imóvel. Se você não apresenta o imóvel correto na hora correta para essa pessoa, você está afastando, na verdade, o interesse dessa pessoa no imóvel. A melhor forma de apresentar um produto é apresentá-lo especificando as qualidades que se encaixam na busca do que a pessoa está comprando. Senão, é uma apresentação desinteressante. Você vai ficar 100% na mão do teu cliente se apaixonar por imagem, vídeo e pela descrição que você fez. E não se apaixonar pelo imóvel. Você não vai ter nem a oportunidade de apresentar o imóvel se você não entender um pouquinho do teu cliente antes. Não conversar um pouquinho do teu cliente, da dor dele, para quando você apresentar esse imóvel, você fazer uma apresentação irresistível. Porque vai fazer sentido, vai ser factível com a procura dele. Não adianta você falar, olha que piscina maravilhosa, para alguém que está buscando economizar no condomínio. Não dá para você falar, olha como esse imóvel ele é bem localizado, próximo ao centro, de alguém que está buscando sossego e quer morar longe da gente. Bom para uma pessoa, ela pode ser péssima para outra pessoa. Então, a qualidade do imóvel está mais ligada com a dor do cliente, com o interesse do cliente, do que a descrição em si. E aquele imóvel que você está ofertando pode ser excelente para essa pessoa. Mas se você não apresentar da maneira correta, não necessariamente ela vai enxergar isso. E ela pode enxergar como o que não é para ela. Então você entende que essa busca pela qualificação do lead, essa busca pelo público qualificado, ela começa lá desde o anúncio, mas ela continua também na forma com que eu conduzo essa conversa com esse meu cliente. Então, se eu comecei lá na frente, já sabendo com quem que eu vou falar, como é que eu vou falar, e nesse momento do início da conversa, eu também estou pautando nisso, além dessa conversa ser muito responsiva, além dessa conversa ser magnética, eu estou fazendo com que esse cliente mantenha interesse até a gente agendar uma visita. A única forma dele agendar uma visita ou chegar com muito interesse de compra é ele se apaixonar por esse imóvel. E a melhor forma de fazer isso é sabendo explicar. Então, se eu começo lá no início falando isso e eu abordo ele já dando esses insights, ele já dá mais atenção para mim, o que me dá liberdade para explicar o imóvel corretamente. Certo? Nesse momento, aí eu vou usar diversas estratégias para condução de conversa. Aí eu tenho rapport, aí eu tenho scripts para condução de conversa, eu vou usar gatilhos mentais. Eu tenho diversas formas para conduzir. Mas você entendeu que eu escolher meu público começa no anúncio, começa lá no criativo, depois ele vai para a escolha de público e depois ele continua quando eu começo a conversar com esse cliente? Pressuposto cliente, né? O lead, o prospect. Então, a conversa, tanto a recepção inicial quanto a condução dela, fazem parte da minha seleção de público. E eu anotar esse tipo de conversa vai fazer eu
entender se as minhas campanhas estão indo para um público correto e o que eu devo fazer para continuar esse bom serviço. O que eu devo fazer para continuar pegando pessoas qualificadas para o meu produto. O que pode acontecer é, aquela persona que eu cheguei a definir, acabei definindo errado e esse público não está comprando, está tudo bem. Mas a partir do momento que você ir treinando, entendendo como é que você pega a persona correta, o público correto, vai chegando esse perfil correto, o lado bom é que você já entendeu como atingir aquele público, agora vamos para o próximo, algum público que de fato acabe comprando mais. O importante tem que ter estratégia, tem que ter essa definição para você conseguir escalar o seu trabalho. A partir do momento que você passa a entender melhor o seu público e passa a entender como escolher melhor o teu público para as próximas vendas que você for realizar, você vai estar pronto para para escalar as suas vendas. Correto? Bom, então, esse foi o papo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida pode fazer, mas enquanto isso, deixa eu só fazer um último convite para vocês. Pessoal, eu vou fazer um workshop chamado Corretor 20K e nesse workshop eu vou entregar para você de graça, tá? O passo a passo para você faturar R$20 mil por mês como corretor de imóveis, através dessas táticas de venda e marketing digital para vender imóveis. Combinado? Para você ter acesso, ou você comenta aqui evento, que aí você vai receber o link aqui para inscrição gratuita, ou você vai lá na bio e na bio você se inscreva para o workshop, ok? Então, é isso. Chega por hoje e tchau. Até a próxima live.